Bom dia, meus irmãos. Graça e paz seja com o coração de todos. Quero repetir a expressão dos discípulos quando estavam no Monte da Transfiguração e viram a Cristo em toda aquela manifestação. Eles disseram: bom é estarmos aqui. Não é bom estar aqui essa manhã? Sabe, irmãos, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, Deus deu para o povo de Israel muitos rituais, muitas coisas, muita simbologia, lugares especiais, roupas especiais, coisas especiais para fazer. Depois nós aprendemos que todos esses símbolos, essas coisas especiais, tinham por trás delas uma verdade espiritual muito profunda e importante, e aprendemos também que todas essas verdades se cumpriram em Cristo. Aleluia! De maneira que nós que fazemos parte da nova aliança, não temos muitos rituais, não temos muitas roupas, não tem roupagem especial, não temos praticamente nada disso. Nós temos duas coisas que são parecidas. Nós temos o batismo e temos a ceia. E nós temos os dois nessa manhã. Aleluia. O batismo, uma obediência em fé, onde nós vimos agora há pouquinho. Aquele que crê em Cristo é colocado dentro da água e tirado da água, enquanto que em paralelo um fato espiritual acontece. Qual é o fato espiritual que acontece? Ele é identificado na morte de Cristo para que o velho homem morra, e é identificado na ressurreição de Cristo para que uma nova criatura se levante. E isso acontece ao mesmo tempo, enquanto a pessoa desce a água e sai da água. E depois nós temos a ceia, um memorial que o próprio Jesus instituiu, envolvendo o pão, envolvendo o vinho e envolvendo a comunhão entre os santos. Não tem uma base assim para a gente pensar que num dia de ceia ou num dia de batismo a presença dele entre nós vai ocorrer de uma maneira especial. Ele está conosco, ele mora dentro de nós. Quando nós tivemos agora, depois do encontro, voltando para casa, alguns caminhando, outros de carro, outros de ônibus, a mesma presença, a mesma qualidade de presença vai estar dentro de nós. Mas nós podemos pensar também que nós podemos sim considerar que esse momento aqui nos oferece algo especial, especialmente a ceia. Porque na recomendação da ceia está dito que nós devemos parar um pouquinho e nos examinar nós mesmos. Parar um pouquinho e exercer um momento talvez assim mais concentrado. Às vezes nós estamos no meio da reunião, mas estamos distraídos, não é verdade? Quantas vezes acontece, né? Às vezes a gente tem que pegar e trazer a nossa atenção de volta. A nossa mente borboleteia por aí, para usar uma expressão que o gaúcho gosta, e sai, às vezes, para longe, e nós temos que voltar. Mas no dia da ceia, o Senhor diz assim, o apóstolo nos fala, né? O Senhor nos fala através do apóstolo: examinai cada um a si mesmo, e então coma do pão, e então beba. Talvez seja por esse motivo que, quando estava buscando uma palavra para hoje, o Senhor me levou a uma exortação carinhosa do apóstolo que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3, que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, para que nos ajude a tirar da frente da nossa caminhada qualquer coisa que possa nos atrapalhar para enxergar o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. O apóstolo Paulo diz para os coríntios e nos diz nessa manhã: eu tenho zelo por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente, que é Satanás, nós sabemos, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida ou corra o risco de ser corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo.
Outras traduções trazem da simplicidade e da pureza que estão em Cristo. Essa é uma exortação que me chama a atenção já há muito tempo, irmãos. E eu queria, dos 2 itens que são recomendados aqui, eu queria me deter em um só. Queria me deter na questão da pureza. O Espírito Santo, através do apóstolo, e nessa manhã, ele diz assim: por favor, não se afastem da pureza que é devida a Cristo. Não se afastem da pureza que está em Cristo. Pureza, por definição, é a qualidade de uma coisa que é livre de contaminação, livre de mistura, que não tem alterações e que não sofre acréscimos de mais nada. O que é puro é Ele só. O que os irmãos pensam que é essa pureza que se acha em Cristo? O que Cristo tem que a gente pode dizer que eu olho nele e digo assim: aqui está 100%, sem mistura, sem distorção. Do quê? É claro que a gente pode escrever livros de qualidades, né? Que estão 100% presentes em Cristo. Mas eu penso que essa passagem nos lembra a mesma verdade que está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O que diz ali? Hebreus 1, 3. Diz que Jesus, o Filho, é o resplendor da glória de Deus e Ele é a expressão exata do seu ser. Em Cristo está a imagem do Pai, o Criador de todas as coisas. E ela está ali pura, 100%, sem nenhuma mistura, sem nenhum desvio, sem nada que contamine. Cristo traz a pureza da imagem do Pai. E nós, que somos filhos de Deus em Cristo, devemos refletir em nós a pureza da imagem de Cristo, que reflete a imagem do Pai. Então, nessa manhã, a exortação que o Espírito Santo nos traz é que foi colocada em nós a imagem do divino, a imagem de Cristo Jesus, que é a imagem pura do Pai, sem mistura, sem nenhum tipo de contaminação, sem nenhum tipo de diluição. Aleluia! E a exortação é para que a gente não se afaste disso, que nós guardemos essa pureza. Simplicidade e pureza, nenhuma dessas duas coisas, desses valores, são valores que apelam muito para a natureza humana. Ao contrário da simplicidade, a gente gosta da confusão, a gente gosta da variedade, a gente gosta da mistura, a gente gosta de ter um monte de coisa, a gente gosta da complexidade. A pureza é sem graça para nós, humanamente falando. É ou não é? A simplicidade é sem graça. Uma coisa simples é uma coisa geralmente sem graça para nós. A pureza é a mesma coisa. A pureza parece sempre chata para o homem. A pureza parece sempre sem graça para o homem. Mas isso é mais um testemunho de como o pecado afetou a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Deus ama a simplicidade e Deus ama a pureza. Tanto é que nós encontramos isso em Cristo. E Cristo quer encontrar isso em nós. Aleluia. Quando nós falamos de pureza, nós estamos falando daquilo que, como eu já falei, não sofre contaminação, não sofre mistura, não está alterado, não está diluído de nenhuma forma. Se a gente puder pensar um pouquinho e trazer isso para a nossa experiência do dia a dia, de que forma nós poderíamos prejudicar a pureza de Cristo em nós?
Se a pureza pressupõe que não tem nada de fora, então nós vamos pensar que tudo aquilo que não está em Cristo, se entrar na nossa vida, vai causar algum tipo de contaminação. Não é verdade? E nós sabemos muito bem que nós vivemos num mundo, um mundo que é descrito pela Bíblia como um grande sistema que compreende toda e qualquer esfera da atividade humana: cultura, economia, ciência, artes, coloque qualquer coisa aí. Tudo que compõe a atividade humana neste mundo faz parte de um sistema que a Bíblia nos diz que está condenado. E não só está condenado, mas é um sistema que não é neutro. Um sistema que trabalha ativamente contra aquilo que Deus propôs fazer. Porque é um sistema, a Bíblia nos diz, nós podemos olhar e podemos enxergar homens, podemos enxergar pessoas por trás das coisas, das tendências que são lançadas, dos conceitos que são formulados. Nós podemos enxergar pessoas atrás do que é esse grande... essa grande conjunto de coisas que é o mundo. Nós podemos chegar a pessoas, mas a Bíblia diz que por trás dessas pessoas está o próprio Satanás. Então o mundo, ele não é neutro. Ele está bem posicionado. Com sabedoria, com cautela, com jeitinho, mas ele está bem posicionado. Ele está posicionado contra Deus. Então neste mundo, nós precisamos andar com muito cuidado, porque ele está programado para atingir a nossa pureza, para atingir a imagem de Cristo em nós. Mas o mundo, ele é como um grande mercado oferecendo coisas. E a gente sabe que o mercado só funciona quando tem comprador. Eu posso ter um shopping center lotado de produtos, mas se ninguém entrar lá interessado em comprar nada, esse shopping center também não é nada. Quem é o grande cliente do mundo? É a carne. E essa carne, infelizmente, é o zumbi que nós carregamos. Um morto-vivo. Uma tendência antiga de voltar às coisas antigas. E que todos os dias demanda ser alimentada. Pede para ser alimentada. E o que vai ser servido para ela se alimentar? As coisas que o mundo oferece. E quando o mundo oferece e o cliente chamado carne consome, isso vai afetar a pureza de Cristo que está em nós. Amém ou não amém? Então, nessa manhã, a gente quer falar manhã, mas sai noite, né? Força do hábito. Nessa manhã, nós podemos talvez parar um pouquinho e deixar que o Espírito Santo passe aquele raio-x maravilhoso que ele tem. Raio-x, tomografia computadorizada, celestial. Porque nós, não é simplesmente porque um pregador chega aqui na frente e fala algo que aquilo em si tem poder para mudar um hábito nosso, ou abrir os nossos olhos para uma determinada coisa que não está agradando ao Senhor. O pregador é um meio, mas o Espírito Santo precisa encontrar espaço em nós para produzir revelação a partir daquilo que está sendo falado ali na frente, ou a partir do texto bíblico que eu estou sentado ali na minha cadeirinha lendo. Aquilo para se formar a vida, se transformar em vida em mim, precisa passar por esse processo, que só o Espírito Santo pode fazer. O meu desejo é que o Espírito Santo possa falar um pouquinho mais com cada um de nós essa manhã. Amém? E possa trabalhar nessas questões, para que a gente possa experimentar uma vida mais pura e se livre das contaminações. Quais são os desafios que tu tens na tua vida? Nesse grande mercado que o mundo oferece, o que é que a tua carne gosta de consumir? E eu pergunto a partir disso,
nós temos sido, que eu quero me colocar junto, né? Nós temos sido complacentes, a gente tem dado espaço, a gente tem olhado para o outro lado enquanto a nossa carne se serve desse grande mercado de contaminação. Quando eu digo contaminação, eu estou falando de novo aquilo que não é Cristo. Porque Cristo é puro. E Ele está puro e mora dentro de nós. Deus tem sempre um degrau a mais na caminhada para cada um de nós. Não é o mesmo degrau meu do que para cada um de vocês. É certo que não é. Mas vocês têm o próximo degrau e eu tenho também. E o Senhor nos chama, vem, dá um passo. Renuncia a mais uma coisa, abre mão de mais uma coisa. O que o Espírito tem falado contigo? O que o Senhor tem te mostrado? Mas para perder a pureza também, nem só a contaminação com uma coisa que tem a natureza contrária. Não é, a contaminação não acontece só assim. Por exemplo, né? Estou falando até agora assim de eu consumir as coisas que o mundo me oferece, coisas que vão pregar no meu ouvido, no meu olho, na minha mente, valores que são totalmente opostos àqueles que o Senhor tem para mim, um tipo de vida, um tipo de pensamento, um tipo de comportamento, uma cultura deste mundo. Se eu vou consumindo essas coisas são essencialmente más, porque elas pertencem a esse mundo e são contrárias à vontade de Deus. Mas nem só pela contaminação de misturar uma coisa ruim dentro daquilo que é puro e bom, não é só dessa forma que acontece uma contaminação. A contaminação também pode acontecer pela diluição. Eu sei que eu vou entrar aqui na seara dos químicos. O meu querido amigo Everton Toninho, onde quer que ele esteja agora, me perdoe se ele um dia ouvir esse áudio. E os químicos que estão presentes também. Mas quando a gente dilui alguma coisa, nós podemos até não transformar aquilo numa coisa venenosa, numa coisa danosa, mas certamente nós estamos enfraquecendo. Pensa num copo maravilhoso de suco de laranja ou o suco da tua fruta preferida, purinho, espremidinho na hora, assim, sem açúcar, sem nada, mas aquela frutinha maravilhosa. Que delícia tomar aquele suco. Agora pega aquele mesmo copo, coloca de volta na jarra e pega 4 copos de água e coloca junto. E toma de novo o produto disso tudo. E eu pergunto, vai estar tão gostoso? Sim ou não? Não vai estar mais tão gostoso. Vai estar diluído, vai estar enfraquecido. Não chega a ser venenoso, né? Porque a água, tranquilo, a água é bom. Mas a água misturada com algo de outra natureza, tira a força. Talvez essa seja a exortação que a palavra nos traz quando ela diz que nem tudo... Como é que diz a palavra? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que na nossa vida não constituem um pecado mesmo. Pode ser que a gente esteja também colocando ou tolerando na nossa vida coisas que não são pecaminosas em si. Mas assim como a água, elas podem diluir as características da vida de Cristo em nós. Esses dias eu estava conversando com o irmão e ele me contou uma história que foi chocante para mim, porque não estava nem esperando. Ele disse assim, que no final de reunião, como vai acontecer hoje aqui no final da reunião, tem aquele pedido, né, para que a gente empilhe as cadeiras e ajude os irmãos a colocar as coisas no lugar. E então ele estava ali, o irmão mais velho, empilhando as cadeiras, e nisso passou um jovem. E ele pediu para esse jovem, podia dar uma mãozinha aqui? O jovem olhou para ele de longe e falou, estou de boa. E seguiu o caminho.
Talvez isso não seja chocante para vocês, mas para um velho que nem eu é. Para alguém que está condicionado a servir, muitas vezes sem que alguém peça. Se alguém me pede alguma coisa, meu Deus do céu, jamais eu ia dizer não. Mas, quem sabe, se eu me permitir olhar para mim mesmo, para o meu conforto, para o fato que as costas já dói, o cotovelo já dói, talvez eu dissesse assim, não, eu vou dizer não, eu vou deixar, não vou me dispor tanto. Eu vou colocar um pouquinho de água no meu serviço, porque ele não precisa mais ser tão comprometido, não precisa mais ser tão intenso. Afinal de contas, tem outros que podem fazer esse trabalho. Vocês percebem, irmãos, que o nosso zelo pode se diluir, o nosso serviço pode se diluir, a nossa firmeza pode se diluir. Ela não acaba e ela nem é contaminada por nada de fora, mas ela pode enfraquecer. Nós podemos permitir que isso aconteça. Não permitam que isso aconteça, meus irmãos. Em nome de Jesus. Não permitam que as características preciosas de Cristo, os dons, todas as coisas que estão nele, que são tão puros, não permitam que isso seja diluído, nem mesmo com água, para que perca a força, para que perca o impacto. Quando nós estivermos hoje diante do Senhor, nos examinando conforme diz a Escritura, daqui a pouquinho vai ser lido esse texto para nós, então nós podemos considerar: Senhor, Tu és tão maravilhoso, tão belo, tão puro. O que na minha vida está te atrapalhando hoje? O que Tu quer tratar? Hoje é dia de ceia. Hoje eu sinto que Tu está mais pertinho de mim. Hoje eu sinto que Tu está caminhando no meio do Teu povo de uma forma tão especial. Hoje eu não vou sair correndo, hoje eu vou abraçar mais alguns irmãos, hoje eu vou repartir o meu pão, o pãozinho que eu receber, eu vou repartir com alguém. Repartir a vida de Jesus. Vou olhar nos olhos dessa pessoa e vou dizer: eu sou um contigo por causa da obra de Cristo. Então, Senhor, no meio de trabalhar desse Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Me traz de volta. Ou se tem alguma coisa que eu sequer estou consciente, o Espírito Santo é tão maravilhoso, irmãos, que ele pode nos falar de coisas que a gente sequer está antenado, está ligado, está consciente. E ele pode pegar e nos falar e vai dizer: olha, tem isso aqui que eu quero muito que tu vença, e eu quero que isso não esteja mais em ti, porque está contaminando a pureza da imagem do Pai na tua vida. Aleluia. Amém, irmãos queridos? Recebam uma exortação em amor. Veio primeiro para mim e eu reparto com vocês nessa manhã. O Senhor está nos chamando à pureza. Ele está nos chamando à santidade. E o que é que diz a palavra? Jesus falou no Sermão do Monte, né? Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, ou em muitas outras traduções, puros. Todas as traduções em inglês que eu olhei está puros. Bem-aventurados os puros de coração. O que vai acontecer com esses? Eles verão a Deus. E não é só lá no céu, depois que a gente tiver partido, é aqui. Eu quero ver a expressão de Cristo na vida de cada um de vocês. Muito melhor. E para isso, eu preciso da pureza dele no meu coração. Que o Espírito Santo trabalhe em nós nessa manhã. Que ele ministre essa pureza, que ele separe o precioso do vil. Separe aquilo que tem valor daquilo que não tem. E santifique as nossas vidas, para que a gente possa andar diante dele. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.